Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver mais uma questão de cálculo 3. Bom, a questão que a gente vai resolver hoje é a questão 18 da seção 16.5 do livro do Sturt. Na questão 18, de 13 a 18, pede para determinar se o campo vetorial ele é conservativo ou não. Se ele for conservativo, determine a função potencial f, de forma que o gradiente dessa f, né, seja igual ao campo. Então, na questão 18 aqui eu tenho o campo no R3, dado por exponencial de x, seno de yz, mais z que multiplica exponencial de x vezes cosseno de yz na direção j, e na direção k, o outro campo escalar na direção k, é y vezes a exponencial de x vezes o cosseno de yz. Então vamos lá no sketchbook resolver essa questão. Bom, aqui no sketchbook eu deixei o meu campo. Uma maneira de a gente determinar se esse campo é conservativo seria calculando o rotacional. Nesse caso aqui, as funções escalares, os campos escalares aqui têm derivadas parciais contínuas, então ele está definido em todo o R3, então é uma região simplesmente conexa. Nesse caso, se o rotacional do campo for o vetor nulo, o rotacional é dado pelo produto vetorial entre o operador diferencial aqui com o campo. Se esse rotacional for o vetor nulo, então o campo é dado por esse campo é conservativo. Então, uma maneira seria a gente fazer essa conta. Vamos verificar se isso realmente é verdade. E a partir do momento, se for verdade, a gente busca a função potencial. Então, aqui vai ficar a derivada em relação a x do operador, derivada parcial em relação a y e a derivada parcial em relação a z. E aqui entra as componentes do campo, e elevado a x vezes o seno de yz. Aqui o espaço ficou pequeno, só fazer um pouco maior aqui, só desmanchar aqui. Pegar essa parte aqui. Essa parte aqui vamos fazer um pouquinho maior. Então aqui vai ficar e elevado a x seno de yz, aqui vai ficar a derivada em relação a y de quem? Aqui vou colocar o j aqui um pouquinho mais para frente, então vai ficar z e elevado a x cosseno de yz, e aqui por último, na direção k, derivada em relação a z da outra componente. Então, na ida aqui na direção i, eu vou derivar isso aqui em relação a y. Então, o que acontece? Aqui eu vou utilizar a regra do produto, derivada em relação a y. Então, vai ficar e elevado a x cosseno de yz. Aqui eu vou conservar essa parte aqui, lembrando que o e elevado a x é constante, e a derivada do cosseno vai ser menos seno, então vai ficar menos y e elevado a x vezes o seno de yz vezes a derivada da de dentro em relação a y, então vai aparecer mais um z aqui. Então tudo isso aqui na direção i, por enquanto, né? Isso aqui na direção i, vamos deixar assim por enquanto. Então, isso aqui é a ida na direção i, e na direção, voltando aqui, ó, pegando essa direção aqui na direção i, vai dar quem? Vou derivar em relação a z, isso aqui, ó. Então, novamente aqui, vai ficar negativo, então menos a derivada de z é 1, então vai ficar e elevado a x cosseno de yz. O que acontece? A derivada do cosseno é menos seno, com o menos da fórmula vai ficar mais, então mais z e elevado a x, derivada do cosseno é menos seno, então menos com menos vai ficar mais, então ficou seno de yz, vezes a derivada da de dentro em relação a z, então vai aparecer um y aqui do lado de fora. Então tudo isso aqui na direção i, ok? Observe que esse fator aqui, ó, ele cancela com esse aqui é positivo, esse aqui é negativo, então esse aqui vai embora com esse, né? E esse aqui também vai embora com esse. Então, esse aqui cancelou com esse. Então, a minha primeira coordenada deu exatamente 0 na direção i.
Agora vamos ver a derivada, vou só apagar aqui, a derivada, a componente na direção j. Então na ida aqui, ó, eu vou pegar esse aqui com esse, então eu vou derivar em relação a z isso aqui, então vai ficar quem? Vou fazer aqui embaixo, mais, vou derivar isso aqui em relação a z, então o e elevado a x é constante, então vou colocar e elevado a x aqui, a derivada do seno é cosseno de yz, vezes a derivada de dentro em relação a z, então vai ficar um y. Então ficou isso aqui na ida, e na volta em relação a j, vai pegar esse pessoal aqui com esse pessoal aqui. Então vou derivar em relação a x essa expressão, vou só apagar isso aqui da ida. Então, na volta vai ficar negativo, né? Menos. Vou derivar isso aqui em relação a x. Então, que significa que o y e o cosseno de yz é constante e a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Então, vai ficar a própria expressão. Y e elevado a x cosseno de yz. Então, observe que é exatamente a mesma expressão, uma positiva e outra negativa. Então, deu zero na direção j também. E por último, na direção z, só apagando aqui, na direção z, na ida vai ficar esse aqui, na direção z, ou seja, eu vou derivar em relação a x essa expressão, então significa que vai ficar e elevado a x, o z vezes o cosseno é constante, então vou conservar eles. E na volta, é exatamente esse aqui, eu vou derivar em relação a y essa expressão, então menos e elevado a x conserva, a derivada disso aqui em relação a y vai ser um cosseno de yz vezes a derivada lá de dentro em relação a y, que é exatamente z. Observe que essa expressão também é exatamente igual a essa aqui, então deu 0 na direção i, 0 na direção j e 0 na direção z. Então, a gente conclui que o rotacional de f é o vetor nulo. Então, como eu falei, as derivadas parciais dessas funções dos campos escalares são contínuas, então f é conservativo. Então, se ele é conservativo, a gente vai buscar a minha função potencial. Então, existe uma f de x, y, z, função potencial, o nome que a gente dá para essa função, tal que o gradiente dessa f, ou seja, a derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y, derivada parcial em relação a z é igual a f, ou seja, é igual a p, q e r, onde p, q e r são as componentes, são os campos escalares desse vetor. Então aqui eu tenho um sistema de equações. Então, eu tenho a derivada de f em relação a x sendo igual a p. Então, quem que é p? E elevado a x vezes o seno de yz. A derivada de f em relação a y sendo igual a q. Z e elevado a x cosseno de yz. E a derivada de f em relação a z sendo y e elevado a x vezes o cosseno de yz. Então, eu tenho três expressões aqui, vou chamar de 1, 2 e 3. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o processo de integração para poder recuperar a minha função derivada aqui. Então, por exemplo, nessa expressão 1 aqui, ó, o que eu faço? Eu posso, por exemplo, integrar, para recuperar a f, integrar em relação a x. Então, quando eu integro em relação a x, integral da derivada aqui vai dar a própria função, mais uma constante que pode depender de y e de z, que eu vou colocar do outro lado, e aqui vai ficar a integral de e elevado a x vezes o seno de yz dx. Isso aqui vai dar igual, mais uma constante que eu vou colocar agora, a integral disso aqui, esse aqui é constante, então vai ficar a própria função, e elevado a x seno de yz, mais uma função que eu vou chamar g aqui, ó, g de yz. Então, isso aqui é uma constante, ou seja, é uma função que pode depender de y e de z. Então, agora, se eu pego, por exemplo, e derivo, né, utilizando 2, a derivada de f aqui em relação a y, quem que é? Se eu derivar essa f em relação a y, vai ficar quem? Vai ficar e elevado a x, a derivada do seno vai ser cosseno de yz, vezes a derivada de dentro em relação a y, então vai dar um z aqui, mais uma derivada
eu vou chamar aqui em relação a y, né? Assim, derivada parcial em relação a y dessa função g. Isso aqui tem que ser igual de acordo com a expressão 2, com z e elevado a x, cosseno de yz. Então, observe que isso aqui cancelou com isso. Então, a derivada parcial de g em relação a y da função de duas variáveis, que depende de y e z, tem que ser zero, né? Então, significa que essa g aqui, ó, se a derivada parcial dela em relação a y está dando zero, então significa que essa função, essa g de y e z, na verdade, ela depende só de z. Ela não depende de y, né? Porque se a derivada parcial em relação a y está dando zero, então significa que ela depende só de z. Então, vamos utilizar esse último fato aqui para poder terminar a nossa... encontrar quem que é a nossa função f. Vamos para o próximo slide. Bom, por enquanto, eu tenho que a minha f de x, y, z é dada por... Só dar uma olhada lá, quem que é a minha f de x, y, z. Ela é dada por e elevado a x seno de yz, e elevado a x, e elevado a x vezes o seno de yz, y vezes z, né? Yz, mais um h de z, né? Visto que a minha função g de yz só depende de z. A derivada parcial em relação a y deu zero. Então, o que acontece? Usando 3, a gente sabe que a gente pode derivar essa f em relação a z. A derivada dela em relação a z vai dar a derivada do seno é cosseno, então vai ficar e elevado a x, cosseno de yz, vezes a derivada de dentro aqui em relação a z, então vai dar um y, coloquei esse y aqui, mais a derivada de h. Isso aqui tem que ser igual à expressão 3, vamos dar uma olhada na expressão 3. A expressão 3 aqui, y e elevado a x, cosseno de yz. Então, y e elevado a x, y e elevado a x, cosseno de yz. Então, observe que isso aqui cancela com isso aqui, então a gente deduz daqui que a derivada de h em relação a z está dando zero. Então, somente se essa função aqui, ó, é uma constante, né, porque a derivada dela está dando zero, então, finalmente, a gente tem a nossa função potencial, f de x, y, z, dada por e elevado a x, seno de yz, mais uma constante k, beleza? Espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.